Seja muito bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou o Anderson Guedes e hoje te convido a conversar sobre gestão de processos e a entender como o mapeamento de processos nos ajuda a evitar tarefas inúteis na nossa rotina. Vamos lá? Como já sabemos, processo é uma sequência de atividades e, claro, com início, meio e fim muito bem determinados, não é uma sequência aleatória, executada por pessoas ou sistemas, e no que diz respeito às pessoas, vale muito a pena destacar. Não estamos falando de uma execução de qualquer jeito, não falamos de uma execução da forma que a pessoa bem entender, da forma que a pessoa bem quiser, e que no fim de tudo, no fim do processo em si, é entregue algum tipo de valor. Isto é, sairá um determinado resultado dessa sequência de atividades ou tarefas executadas por pessoas ou sistemas, e como eu já comentei em outros vídeos dessa série que fala sobre gestão de processos, espera-se que esse resultado seja entregue com o máximo de qualidade e eficiência possíveis. Isso é basicamente o que é um processo e o que se espera dele, o que se espera do processo. Como eu acabei de mencionar, o processo é uma sequência de atividades ou tarefas, mas é essencial que a gente tenha em vista que essa sequência de atividades ou tarefas não deve incluir tarefas inúteis. Todas as tarefas determinadas no processo precisam ser úteis, precisam agregar de alguma forma a esse processo. Para compreendermos melhor o que é utilidade nesse contexto de processos, tenha em vista que quando falamos de uma tarefa que tem utilidade, falamos de uma tarefa que justamente agrega valor ao processo. Ela contribui diretamente para alcançar o objetivo final do processo, ou então é necessária por alguma exigência legal, normativa ou de qualidade. Em suma, a tarefa que tem utilidade agrega positivamente ao processo ou ela é indispensável por motivos justificáveis. Agora, quando falamos de uma tarefa sem utilidade, falamos daquela tarefa que não agrega valor ao processo e cuja existência não é mais justificável, justamente o oposto da tarefa que tem utilidade. Em muitos casos, observamos que as tarefas sem utilidade são as tarefas que foram criadas para resolver problemas pontuais, para atender a regras antigas, ou simplesmente são tarefas que são executadas por hábito da organização, um hábito quase sempre irrefletido, não questionado. Ok, já sabemos o que é uma tarefa sem utilidade, sabemos também que não devemos incluir tarefas inúteis nos nossos processos, devemos eliminar essas tarefas inúteis. Aí o ponto que eu trago agora é como o mapeamento de processos ajuda a gente nessa missão, essa missão de identificar as tarefas que são inúteis e eliminá-las dos nossos processos. Bem, o mapeamento de processos é uma ferramenta essencial para a gente analisar, compreender e melhorar a forma como as atividades são realizadas dentro da nossa organização. Neste sentido, ele está totalmente alinhado com o que pretendemos, com a nossa missão, que é a missão de eliminar tarefas inúteis. De forma prática, o mapeamento de processos vai nos ajudar a evitar tarefas inúteis, porque ele traz à tona tudo aquilo que normalmente está oculto na nossa rotina. Falo dos fluxos que são confusos, das repetições ou redundâncias, das falhas de comunicação e, claro, as tarefas que não agregam valor. Ao fazer o mapeamento de processos, as tarefas inúteis saem do oculto, elas são reveladas, elas ficam visíveis para nós, para que então possamos eliminá-las. É assim que o mapeamento de processos nos ajuda com essa missão. Para ilustrar como essa contribuição do mapeamento ocorre e mostrar na prática o que é uma tarefa inútil, visualize agora esse exemplo que eu trouxe. Em uma determinada empresa, desde 2010, uma equipe imprime relatórios mensais para que sejam assinados e arquivados em pastas físicas. Em meio ao mapeamento de processos, um dos responsáveis apontou essa tarefa como desnecessária, como inútil. Quando ele colocou essa ideia, muita gente ficou espantada, mas depois de um tempo logo entenderam, afinal a justificativa dele era bem plausível. Segundo ele, segundo essa pessoa que estava responsável pelo mapeamento de processos, a tarefa seria inútil porque o sistema que a empresa usa já armazena todos os dados de forma digital e segura, inclusive com acesso facilitado e backup em nuvem. Olha que perfeito! Em meio a essa análise, foi inclusive descoberto que a versão física que estava sendo impressa e armazenada há muito tempo não era mais consultada, mas o hábito de imprimir e assinar continuava mês após mês, ocupando tempo, gastando papel, gastando tinta, espaço e sem entregar nenhum valor adicional ao processo.
Ou seja, era algo que só atrapalhava a equipe e gerava custos desnecessários. Olhando a origem da situação, foi compreendido que em 2010 a impressão era uma necessidade real, quando o sistema ainda era limitado e não havia segurança de armazenamento. Porém, com o tempo, os relatórios passaram a ser gerados automaticamente, armazenados em nuvem, como já foi colocado, inclusive com acesso controlado. Ou seja, o contexto tecnológico mudou, as práticas da empresa mudaram, só que os processos não eram mapeados e com isso não existia a prática de revisar como as coisas eram feitas. Resultado, uma tarefa sem utilidade nenhuma sendo executada por anos sem ninguém questionar. Aí voltamos ao ponto. O mapeamento de processos pode nos ajudar a não passar por isso e nem por uma eventual situação similar. Quando mapeamos o processo com um olhar crítico, cada tarefa precisa ser justificada. O mapeamento nos obriga a perguntar: por que essa atividade existe? O que acontece se ela não for feita? Qual o valor que essa atividade gera? Gera algum valor, afinal? Perguntas como essas quebram o ciclo de repetição inconsciente e nos revelam tarefas que só existem por existir, sem contribuição real, feitas no piloto automático. Aí, concluindo, o mapeamento é o meio para enxergarmos o que está sendo feito, por quê e com qual real propósito. Ele nos ajuda a eliminar o que não serve mais e abrir espaço para processos mais ágeis, inteligentes e principalmente eficientes, ok? Então é isso. Esse foi um vídeo da série Gestão de Processos. Logo mais eu trago mais conteúdos relacionados a esse tema para cá, ok? Agradeço por você ter assistido esse vídeo, por ter chegado até aqui. Se você gostou do conteúdo, peço que deixe a sua curtida, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações de mais vídeos legais como esse. Comente aí embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma questão a complementar. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, que precisa conhecer essa solução e precisa pôr em prática essa ferramenta que a gente viu hoje. No mais é isso, a gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Forte abraço e até mais!